Meio-dia e 10, em Mira. Vereadores de Aracaju votam projeto do Executivo para a obtenção do financiamento de 161 milhões de reais para a compra de ônibus elétricos e a infraestrutura necessária para a operação dos veículos em nossa capital. A Mira está por lá. Mira Marques acompanha os trabalhos na Câmara e traz mais informações. Vida legislativa bem movimentada nesse início de nova gestão em Mira. Seja bem-vinda. Agora, boa tarde. Eu não sei, nós não sabemos que ela não falou detalhes. Isso mesmo, Sérgio, muito movimentada mesmo. A votação ainda não começou aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Nesse momento, ainda é momento de debate das discussões desse projeto de lei que pede aí a aprovação de um empréstimo bem expressivo para a compra desses ônibus elétricos. E justamente para explicar que projeto é esse, os detalhes sobre esse empréstimo, estou aqui com Isaac Silveira, vereador, líder da situação. Isaac, esse empréstimo já tem banco, juros, prazo, ou esses são detalhes que serão consultados e colocados depois? Veja, esse empréstimo é um grande passo para o futuro na busca de um transporte coletivo a partir da matriz essencialmente 100% limpa, que é através da energia fotovoltaica, o ônibus elétrico. Nós estamos discutindo aqui a aprovação do empréstimo no valor de 161 milhões, que dará as condições financeiras à Prefeitura de adquirir esses ônibus. Isso depende, obviamente, de uma negociação da Prefeitura com as instituições bancárias. Não há percentual de juros por conta disso, de que é exatamente a movimentação de inteligência administrativa para que você possibilite na negociação com as instituições bancárias menor taxa de juros, menor prazo e, portanto, um acúmulo menor de dívida. E ter a qualidade do ônibus circulando em Aracaju pela primeira vez na história da nossa cidade. Apesar desse número chamar bastante atenção, são 161 milhões de reais, ainda está previsto uma economia para o usuário? Veja, o município paga o chamado subsídio. Esse subsídio, obviamente, sai do valor da contribuição de cada cidadão. Na medida que haverá uma redução desse repasse para as empresas e muito provavelmente, muito certamente, a contenção do aumento do valor da passagem ao longo dos anos é uma movimentação também de diminuição a longo prazo do valor da passagem, da contenção desse aumento e uma forma de você onerar menos a prefeitura e as empresas à medida que o próprio ônibus elétrico ele vai se pagando ao longo de 7 e 8 anos, por conta do valor do combustível, que obviamente é muito mais barato a aquisição da energia fotovoltaica do que o gás, do que o próprio diesel Euro V6. É uma movimentação nova, causa uma certa inquietação, mas não se dá um grande passo sem quebrar barreiras, sem quebrar paradigmas. Então, de fato, esses detalhes serão colocados depois. Agora vai ser votada apenas a autorização para pegar esse empréstimo, seria isso? Exatamente. O único exclusivamente é autorizar sim ou não contrair o empréstimo de 161 milhões. A posteriori, a regulamentação do repasse desses ônibus, se é incomodato ou não, se haverá pagamento com o uso da energia fotovoltaica, tudo isso será construído a partir de uma regulamentação que nós estamos colocando como emenda, deverá ser enviada a esta Casa Legislativa. Vereador, obrigado pela sua participação. Vou pedir licença agora e chamar o vereador Elber Batalha, líder da oposição. Elber, quais são as inconsistências, as irregularidades? Esse empréstimo, o valor desse empréstimo é uma preocupação? As inconsistências são todas. O projeto se resume a uma frase: quero autorização para impedir emprestados 161 milhões para comprar 30 ônibus elétricos, 15 carregadores e construir uma usina fotovoltaica. Não se diz a capacidade dessa usina, que você pode fazer com 10 mil reais ou com 10 milhões de reais. Não se diz especificações de nada. E o pior, não se especifica os juros, o prazo de pagamento, nem sequer a instituição bancária que se faz. Normalmente, historicamente nesse parlamento, se aprovava empréstimos já com a negociação pronta para que a gente pudesse verificar os juros aplicados e até comparar com os juros de outras instituições. O que a prefeita quer é um cheque em branco da Câmara para ela poder pegar o dinheiro emprestado onde ela quer. E outra coisa que tem que ser discutida, a eficiência desse gasto. É um direito dela optar pelo modal? Mas ela tem que ter eficiência no gasto de dinheiro público. Com esse recurso, para 30 ônibus, dá para comprar 230 ônibus modelo diesel Euro 6, que é o modelo da União Europeia, que é um diesel não poluente, com ar-condicionado, Wi-Fi e tomada para recarregar celular
dos usuários. Ou seja, você que está me ouvindo, você prefere 30 ônibus elétricos ou 230 ônibus 0 quilômetro novos, também não poluentes? É uma opção que me parece um capricho de ordem mais pessoal do que a atenção ao interesse do usuário, que tem uma frota sucateada e que precisa que o serviço seja renovado o mais urgentemente possível. E por fim, é o último absurdo, que esses ônibus que chegarão, se o empréstimo for aprovado, vão ser doados, o termo é doados, que vão ser emprestados, sem nenhum pagamento, por 10 anos. Quando esses ônibus voltarem para o poder público, vão voltar sucata, sem nenhuma manutenção. E paz, meus senhores, sabe como esses ônibus vão ser recarregados? Com um relógio da Energisa dentro da garagem desses ônibus, com energia paga pela prefeitura. A melhor coisa do mundo agora é ser dono de empresa de ônibus em Aracaju, se esse empréstimo for aprovado. Porque eles pegam o empréstimo para comprar o ônibus para você pagar, doam a empresa que vai continuar cobrando passagem de você e ainda vai recarregar a bateria dos ônibus com o seu dinheiro. Então, isso é o que a oposição não concorda, que se retome esse projeto, vamos tentar reprovar, para que a prefeitura traga um outro modelo discutido, ampliado, e somos a favor de um transporte sustentável, ecologicamente, ambientalmente, mas que tenha eficiência no gasto do dinheiro público. Outro ponto também justamente é sobre essas empresas, os direitos trabalhistas, né? Porque muitos ainda estão pendentes em relação ao FGTS, férias, enfim, que também é um ponto que pesa bastante no centro dessa discussão. E é um absurdo isso. As empresas já recebem, juntas, cerca de 50 milhões de reais ano do dinheiro que é seu também, através do subsídio. E agora dar esses ônibus por 10 anos a empresas que sequer o salário dos usuários estão pagando. Isso é outra coisa que beira o absurdo, é motivo de uma emenda do vereador Camilo. Nós entendemos que o projeto é muito ruim, a oposição vai votar a priori contrário ao projeto de empréstimo, mas caso ele venha a passar, vamos tentar emplacar essa emenda para que pelo menos esses fraudadores do dinheiro dos trabalhadores não possam receber ainda mais benefícios do que já recebem. É lamentável que a nova prefeita Emília não se lembre do que a vereadora Emília pensava, porque se a Emília vereadora estivesse aqui, eu tenho certeza que ela votaria contra esse empréstimo. Elber, obrigada também pela sua participação. E agora, para finalizar, a gente conversa com o Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa Legislativa. Ricardo, você acaba sendo um mediador nesse debate. Então, como é que vai ser a votação aqui hoje? A expectativa é já terminar hoje? Você acha que as discussões ainda vão ser bastante acaloradas, porque é um tema bastante polêmico, né? Boa tarde a todos e a todas. A discussão ela já começou desde quinta-feira. Nas comissões, internamente, já vem há algum tempo. A gente tem tentado entender qual é o clamor social, o que é que está dentro do planejamento estratégico da Prefeitura. Nós não podemos criar nenhum óbice para que Aracaju se desenvolva, para que Aracaju melhore o seu transporte público coletivo. A gente sempre só pesa, a gente coloca na balança o que é melhor, a gente ouve os técnicos e a gente aprofunda as discussões, como a gente está fazendo aqui agora. Ao final, cada vereador, que é um representante legitimamente eleito pelo povo de Aracaju, vai dar o seu voto achando o que é melhor para a nossa população. Então, eu só tenho a dizer uma coisa. Aracaju não pode ficar de fora do que já acontece no mundo inteiro. As discussões, poderia ser uma parte elétrica, outra parte Euro 6, a gás, isso tudo é natural. O que nós não podemos perder é o time, a oportunidade da gente dar o primeiro passo, romper esses obstáculos para a gente colocar Aracaju na vanguarda do desenvolvimento. A expectativa é terminar ainda hoje pela tarde, ou é possível que a discussão, a votação se estenda até o final da tarde? Nós deixamos na primeira votação. Tem 7 emendas ainda para a gente discutir em segunda votação e tem a redação final. Está em regime de urgência. Eu acredito que a gente pode, sim, encerrar hoje. E, assim, nós não temos pressa. Tá? O importante é que a gente entregue à sociedade uma boa prestação de serviço. Que o que a gente venha decidir aqui seja o melhor para o nosso povo. E a casa hoje está completa ou ainda faltam muitos vereadores? Nesse momento estão faltando 3 vereadores. A gente está também tentando entrar em contato para ver se eles comparecem, para que a gente vote todos nessa matéria. A votação é nominal, precisa de no mínimo 14 votos favoráveis para que o empréstimo seja aprovado. Então a gente quer que essa responsabilidade seja dividida igualmente com todos. Ricardo, obrigada também pela sua participação. Então, de início, são essas as informações, viu, Sérgio? A votação ainda não começou. Nesse momento, ainda debates entre situação e oposição, mas a expectativa, como o Ricardo bem falou, é que essa votação seja encerrada ainda hoje. Volto com você no estúdio. Pois é, e nós agradecemos ao presidente Ricardo pela disponibilidade, ao Elber e também ao Isaac e aos nobres vereadores. Muito obrigado, Ricardo. Presidente, muito obrigado